É tão bom cortar laços, parece que eu tô tirando um peso das costas. Foi isso que meu amigo postou nas redes sociais dele, tipo uns 3 dias depois de parar de falar comigo do nada. Como eu tô agora sem entender o que aconteceu, eu quero falar sobre essas amizades que acabam de maneira brusca, sabe? Eu acho que todo mundo já viveu isso em algum momento, e assim, como é que a gente lida, né, com esse término de amizade? Como é que a gente pensa se vale a pena correr atrás ou não? Esse tipo de coisa que eu quero falar. E também de quando a gente é a pessoa que termina a amizade. Porque vocês não vêm de papo pra mim não, que eu sei que vocês também fazem isso, tá? Eu já fiz. Eu sou o Dan Jardim, esse aqui é o Manual do Dan e vamos começar logo no assunto. Cara, eu sei que assim, tem amizades que é normal terminar com o tempo, né? Às vezes vai um para um lado, o outro para o outro, cada um escolhe um caminho diferente, a gente se torna pessoas diferentes ao longo dos anos, isso é importante. E a amizade vai se afastando, vai acabando, mas não é dessas que eu tô falando, tá? Eu tô falando de, tipo, amizade que termina de um dia para o outro ou de uma semana para outra, no máximo de um mês para o outro. O primeiro impacto que eu senti e que eu acho que a gente sente é... Primeiro é uma confusão mental, sabe? Não é nem o estágio de negação do luto, não. É uma coisa mais... Sabe quando você tá atravessando um cômodo e dá de cara com a parede de vidro que você não sabia que estava lá? Então, eu acho que é esse tipo de confusão mental que a gente sente. Por quê? Você fica tentando entender. O vidro não era para estar ali na sua cabeça, literalmente. Então, por uns 5 segundos você fica, cara, por que minha cabeça tá latejando? Por que eu não consegui atravessar? Ou seja, aquela confusão de, cara, o que houve? E acho que nessa altura você pode estar se perguntando aí, se mordendo para falar, Dan, mas por que você não falou com a pessoa? Vamos lá. Eu particularmente sou muito chato quando eu acho que eu tô incomodando. Então, eu tiro o meu time de campo muito rápido. Mas eu falei, eu procurei. Só que eu uso a regra das 3 vezes. Eu falo assim, eu procuro uma vez, procuro duas, procuro três. Se a resposta for seca, ou se não vier resposta, como foi o caso com esse meu amigo, eu não vou procurar mais. Eu sou muito chato, eu não gosto de parecer que eu tô incomodando. O problema é que, assim, isso me preserva, mas ao mesmo tempo isso me ferra, porque fica o pensamento de, pô, será que se eu insistisse mais, será que eu conseguiria extrair da pessoa para saber pelo menos o que aconteceu? Então já fica essa pergunta para vocês. Vocês insistem ou vocês são que nem eu, que meio que deixam para lá, entre aspas? A segunda coisa que eu sinto depois desse baque, dessa confusão, é uma grande angústia, porque eu não sei se a pessoa vai me procurar ou não. Eu fico esperando ela procurar para ver se não foi, não sei, um mal entendido. Sim, nesse caso desse meu amigo, eu acho que não, porque ele deixou bem claro, né? Foi tipo aquele filme Os Banshees de Inisherin, que o cara para de falar com o outro do nada e fala, ó, eu não quero falar com você. Nesse caso, o amigo só parou de responder, então é isso, me deixa naquela tensão constante, pensando, caraca, para onde vai isso, né? Será que ele vai realmente parar de falar comigo? Será que tem alguma chance ainda? E pensando no que eu fiz, ou seja, a segunda etapa para mim é a angústia, é a ansiedade, quase o silêncio que precede o esporro. O esporro, no caso, sendo o desfecho, que é ou realmente você se toca que a pessoa parou de falar com você, não quer mais falar, sei lá por quê, ou ela volta a falar com você. E eu já vivi as duas situações, da pessoa voltar a falar comigo e da pessoa parar realmente de vez. Mas eu vou falar da vez que a pessoa voltou a falar comigo, que no caso era minha melhor amiga. Cara, essa época foi anos atrás. Ela parou de falar comigo por uns 3 meses. E assim, a gente trabalhava junto, no mesmo ambiente. Não era home office ainda, né? Foi pré-pandemia. Cara, a gente trabalhava junto e ela não falava, e que coisa angustiante, meu Deus do céu. Eu sem saber o que era, realmente não houve. Porque é isso, quando você fala, pô, dessa vez eu passei do ponto, pô, eu falei um negócio que ficou claro que ela não gostou, não foi o caso. Foi tipo, um dia ela chegou e começou a me tratar como se eu não fosse o melhor amigo dela, como se eu fosse um colega de trabalho. Mas aí um dia, depois desses 3 meses, né, foi todo mundo do trabalho para um bar, acho que eram essas comemorações de fim de ano e tal, com fraternização. E eu tinha bebido uns goró, ela também, eu fui perguntar pra ela, falei: "Amiga", né, não vou falar o nome, "Amiga, por que você parou de falar comigo?". E ela finalmente revelou o motivo, que foi: "Dan, eu dei uma cansada de você. Você estava muito chato". Aí ela me explicou, né, eu finalmente entendi, porque assim, eu estava numa fase muito negativa nessa época, o transtorno de ansiedade comendo solto, então a gente fica muito
a flor da pele e eu tava sobrecarregando muito ela. Até que um dia, é isso, o caldo entornou, né? Não foi um acúmulo de coisas, não foi um evento em si. Mas, tipo, eu não entendi nada até aquele momento. Eu fiquei, pô, eu devo ter feito alguma coisa muito séria que eu não tô sabendo. Mas não, foi só um dia que ela acordou e pensou, pra mim já deu. Pra mim tá bom já. Mas eu entendi ela, eu pedi desculpa, né? Eu falei, não, realmente, né, eu tava numa fase muito negativa, tarará. Com esse amigo de agora, até o momento da gravação deste vídeo, como dizem os repórteres, eu ainda tô perdido. Eu ainda não sei o que fazer, não tive resposta. Então, são essas três fases, né? Primeiro o baque, depois a angústia e finalmente o desfecho, né? Onde você vai ver se a pessoa vai voltar a falar com você ou não. O pior de todos para mim é o final em aberto. É você nunca saber o que aconteceu. E, nossa, eu tô pensando agora, podia ter aqueles vídeos tipo de filme, do final explicado de filmes, só que explicando o final de amizade. Dan e fulano, final explicado. Quando vocês passaram por essas coisas, vocês tiveram mais desfechos felizes, né, de voltar a se falar, ou deixaram mais desfecho em aberto? Lembrando que eu tô falando de amizades que acabam bruscamente, não tô falando daquelas normais, naturais que o tempo leva. Mas calma que eu não esqueci que eu e você temos culpa no cartório não, tá? A gente também já terminou a amizade do nada. Quer dizer, eu pelo menos. E todas as amizades que eu encerrei bruscamente, claro, tirando aquelas que são óbvias, né? Que teve puxada de tapete, que teve traição, aí a gente encerra mesmo. Mas as que eu encerrei bruscamente, sem um assunto, sem nada, nenhum evento específico, elas começaram e duraram bastante por afinidades artísticas que eu tinha com essas pessoas. Outros interesses em comum também eram pessoas que eu gostava de conversar, mas eu percebi uma coisa, né, durante a amizade, que foi que me fez romper com essas pessoas, que é eles demandavam muito mais de mim do que eu estava disposto a oferecer, e eles não estavam suprindo as minhas demandas artísticas e nem afetivas. Nossa, Dan, mas você é muito carente. Olha, eu posso até ser, mas esse é assunto para outro vídeo. No caso dessas amizades, o problema era eu amo conversar, mas eu detesto não ser ouvido. E aí, sabe quando você sente que seus amigos não estão te ouvindo direito mais? Você fala, bate na porta assim, volta. Eu detesto quando uma pessoa que eu considero amiga não pergunta o mínimo. Tipo, e aí, Dan, como é que você tá? Como é que foi seu dia? Eu já dizia chorão, né? Alguém te perguntou como é que foi seu dia? E aí eu cansei, cara, porque eu acho que quando a amizade fica muito desbalanceada, né? Pesa muito mais pra uma pessoa do que pra outra, em relação à afetividade, a perguntar como é que tá. Aí eu acho que, cara, só dá pra aguentar se for amor incondicional. E amor incondicional eu só sinto pela minha mãe, pelo meu pai e pelo meu irmão. Sinto muito. E aí eu terminei as amizades e eu não queria me explicar muito, sabe? Eu não queria ficar, ter esse confronto, digamos assim. Não postei nenhuma indireta em rede social, que nem esse meu amigo, mas também só parei de falar, não falei mais nada. E eu não vou passar pano pra mim não, tá? Eu acho que essa atitude é meio babaca, de fato, porque deixa a pessoa como eu tô agora, né? Sem entender o que aconteceu. Eu poderia muito bem falar pra pessoa, poxa, eu acho que você não pergunta como eu tô, mas tá vendo, ia virar um ADR que eu não. Tem algumas amizades que eu não tava afim de dar essa ADR. Então eu fiz que nem um avestruz, né? Eu enfiei a cara na areia, figurativamente, lógico. Já pensou? A pessoa viesse falar comigo, eu botava um capuz assim na areia. Mas eu sumi, enfiei a cara na areia e fiquei esperando eles se darem conta de que eu não queria falar com eles até eles irem embora. Em resumo, foi isso. Mas engraçado, diferente desse amigo que postou nas redes que foi um alívio se livrar de mim, supostamente, eu não senti alívio quando eu terminei essas amizades, as minhas amizades. Pelo contrário, cara, eu senti uma angústia de ter que estar fazendo isso com eles, né? Deles não entenderem. E depois eu senti uma pontinha de tristeza, porque são amizades que tinham potencial e eu parei de falar porque cansei e não quis discutir. Então eu não senti alívio. Nossa, que bom que eu me livrei desses mala. Não foi assim. Como no caso desse meu amigo que postou. Provavelmente está me achando mala. Vocês me acham mala? Vocês me odeiam? E eram amizades que tinham potencial, cara. Eu botava fé, eu gostava de conversar com eles. Mas é isso, né? Aconteceu e foi a decisão que eu tomei. Provavelmente foi a decisão que esse meu amigo tomou comigo também. Mas quando eu tomei, eu fiquei me sentindo meio babaca. Quando vocês terminam uma amizade desse jeito, se vocês já terminaram,
tipo, simplesmente parar de falar. Vocês também se acharam meio babacas? Não, deixa eu reformular. Vocês não se sentiram bem com vocês mesmos? Vocês se sentiram mal? Ou vão me deixar aqui sozinho, me sentindo a pior pessoa do mundo? E vocês podem falar, Dan, desse jeito parece que você tá falando que foi o término de um relacionamento. Mas é o término de um relacionamento. Gente, amizade é um relacionamento, ainda mais hoje. Relação não é só amorosa não, cara, porque amizade é material, assim, né, de você sair pra tomar um café, da pessoa estar disposta a te ouvir e saber que pode contar com você, é cada vez mais raro. Manter vínculos reais por causa das redes sociais, eu acho, tá cada vez mais difícil. A gente vive num eterno vamos marcar. Então, se você tem uma amizade verdadeira, cara, cultiva essa amizade. São poucas, você sabe que são poucas, mas você sabe que vale a pena cultivar essas amizades. Então, é um término de relacionamento. A gente fica meio, por que que a pessoa terminou comigo a amizade? Pelo menos é o que eu sinto. Dito isso, você acha que esse meu amigo vai voltar a falar comigo? E se você for esse amigo que está vendo esse vídeo, não vai ver. Bom, se você gostou dessa conversa, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Nesse canal eu costumava falar de filmes, mas eu quero conversar sobre outras coisas com você, então eu vou trazer mais vídeos assim, falando de aflições e outras coisas, reflexões do dia a dia, para conversar, que eu gosto de falar. Então se inscreve, deixa o like, um beijo e até a próxima.